Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade com o nosso livro 2, só que agora no segundo capítulo, que é Te Alimentar. Então, antes de começar o segundo capítulo, nós vamos revisar um pouco sobre cadeia alimentar, certo? Do primeiro capítulo. Então, vocês viram que o ser, o animal, ele precisa de outro para sobreviver, precisa da matéria do outro para sobreviver. Lembrando também que a importância da seta, de colocar a seta o fluxo da energia é muito importante. Então, sabemos que a cadeia, no caso, a cadeia alimentar, ela tem o produtor, como vocês sabem, tem o produtor, tem os consumidores, tem os decompositores. Sabemos também que é dividida em níveis, níveis tróficos. Então, os níveis tróficos inicia com o primeiro, segundo, terceiro e assim por diante, tá? Então, é muito importante que vocês saibam a sequência, tá? É muito importante que vocês saibam o que é os consumidores, saibam o que é. Quando eu falo em consumidores, aqueles que se alimentam de outro animal, Quando você vê que o início de uma cadeia alimentar é o produtor, é a planta, é o vegetal, tá bom? Então, a gente vai agora para dar continuidade com o Te Alimentar, certo? Então, o que é que vocês estão observando na abertura, nessa abertura aqui? Então, vemos aqui algas, algas que está a seta, está indicando, que ela precisa da luz solar também, Aqui, o ambiente, aqui nós temos, o peixe. O peixe, ele pode ser alimento para esses três, certo? Para esses três animais. Então, aqui, ó, se torna uma teia, Então, peixe, Então, aqui você está observando que ele pode ser um alimento para, esse primeiro animal. Nós temos jacaré, nós temos pássaro, Então, vocês percebam que aqui ele forma uma teia alimentar, tá bom? Vamos passar adiante. Olha só. Teia alimentar. Os seres vivos necessitam de matéria e energia para sobreviverem, que são obtidos por meio da alimentação. Nesse capítulo, vamos conhecer outras relações alimentares que existem entre os seres vivos de um ecossistema. Conversa vai. Na imagem de abertura do capítulo, são representados alguns níveis tróficos, que foi o que eu falei com vocês há pouco, de um ecossistema. Quais níveis tróficos você reconhece? Quais organismos são produtores? Quais são os consumidores? Então, voltando para cá, sabemos que aqui a alga, ele é o produtor, O produtor. Nós sabemos que aqui são os consumidores, Consumidores de quê? Do peixe, tá? Então, vamos lá. Conversa vem. Em uma cadeia alimentar, a energia e a matéria fluem de um organismo para o outro, a outro. Porém, será que é possível um organismo participar de mais de uma cadeia alimentar ao mesmo tempo? Suponha que sim. Como essas relações seriam representadas, reproduzidas a seguir com desenhos com organismos que participam de duas cadeias alimentares ao mesmo tempo? Então, gente, você vai representar aqui, Você vai explicar aqui, a sua opinião. Então, aqui nós temos, olha só, uma cadeia alimentar, tá? Nós temos aqui a parte da cadeia alimentar. Nas cadeias alimentares, a energia e a matéria são representadas por setas. Foi que eu comecei a explicar a vocês, no início do conteúdo, falando sobre a seta, Já expliquei, vou ler aqui para vocês.
Então, que sinalizam que o fluxo segue de um organismo a outro. Então, aqui, ó, o produtor, né, alimenta o grilo alimenta o pássaro, que o pássaro alimenta a cobra, né, e que a cobra alimenta o gavião. Então, aqui, ó, essa seta ela indica a energia, a matéria, o fluxo, né, que ele passa de um para o outro, certo? Pronto, então vamos lá. Segue de organismo para o outro. Nesse caso, o sentido das setas geralmente é linear, ó, é uma linha, é linear, certo? Ó, sempre reta. Pode ser nessa maneira ou deitada, né, que a gente conhece mais. Observe na cadeia alimentar, né, representada ao lado. Pronto. Então, observamos, falamos, comentamos. Então, vamos lá. A maneira linear como representamos uma cadeia alimentar serve para facilitar a visualização da relação alimentar entre alguns poucos animais. Nas representações de cadeias alimentares, geralmente indicamos em cada uma delas apenas um ser vivo para cada um dos níveis tróficos. Quantos produtores existem na cadeia alimentar ao lado? E quantos consumidores primários podem existir? Então, aqui nós temos o produtor, tá? Que é a planta, que é o vegetal, né? Então, aqui nós temos o produtor e aqui nós temos o consumidor primário, porque ele está se alimentando do produtor, que é do capim, da planta, do vegetal, o grilo, certo? Bom, então vamos olhar aqui. O que quer dizer linear? Algo que ocorre ou que é descrito em linha reta. Linear, certo? Vamos lá. Aqui nós temos outro ambiente, né? Ali nós temos esse ambiente aqui é um ambiente terrestre, né? Porque são os animais que fazem parte do ambiente terrestre. Agora esse ambiente aqui, gente, é um ambiente aquático, né? Então nós vamos estudar sobre esse ambiente aquático, tá bom? Então, outros exemplos de cadeia alimentar com fluxo linear de energia e matéria é a que envolve a orca, o pinguim e o crio, pequeno crustáceo e o fitoplâncton, né? Fitoplâncton, seres microscópicos fotossintetizantes, né, mostrados a seguir. Então aqui nós temos ele, que é um ser, né, fotosintetizantes, né, mostrados aqui ao lado. Nós temos o crio, que é uma espécie de camarão, né, a gente conhece. Nós temos o pinguim e nós temos a orca. Olha só. Então, o camarão, que é o crio, né, você alimenta, né, do fitoplâncton, né? E o pinguim se alimenta do crio, que é o do camarão. A orca se alimenta do pinguim, ok? Então, um vai passando energia para o outro. Se não tiver essa seta, não está corretamente a cadeia alimentar. Ela tem que estar, né, na posição certa, né, mostrando que o fluxo de um ser passa para o outro, a energia, a matéria, certo? Então, nessa cadeia alimentar aquática, o fitoplâncton alimenta o crio, né? O crio alimenta o pinguim, que, por sua vez, serve de alimento para a orca. Mati até explicou. Eu até expliquei, né, gente? Pronto. Então, mas será que as orcas se alimentam apenas de pinguins? Do que mais elas se alimentam? As orcas são mamíferos.
predadores e estão no topo da cadeia alimentar, pois se alimentam de muitos outros animais, como polvos, lulas, peixes, tartarugas marinhas, focas, tubarões e etc. Além dos seres, né, humanos, nenhum outro animal pode predar as orcas. Olha só que interessante, né, pessoal? Uma cadeia alimentar nem sempre representa a realidade composta de todas as relações alimentares que acontece entre os seres vivos na natureza. Ao analisar a cadeia alimentar do exemplo inicial, temos o seguinte esquema: fitopâncto, nós temos o produtor, como a tia acabou de explicar, não foi? Nós temos o crio, que é o consumidor primário, nós temos o pinguim, que é o consumidor, né, secundário, e nós temos a orca, que é o consumidor terciário. Então, ele é o terceiro, tá? A orca. Além de pinguins, as orcas podem se alimentar de outros animais, né? Como a gente acabou de ler antes. Aí aqui tem de novo, como polvos e tubarões. Assim, as relações alimentares, né, entre eles, podem ser representadas na forma de teia, como mostra o esquema a seguir. Olha só, né? Aqui nós formamos o quê? Né? Aqui formamos uma cadeia alimentar, né? Aqui está um, né, com a energia, suprindo a energia do outro. Aqui já não, aqui é uma teia alimentar. Olha, vocês podem perceber um monte de setinha, né? Então isso aqui é uma teia alimentar, tá? Na situação inicial, a orca ocupa a posição de consumidor terciário, mas ao considerar o polvo e o tubarão nessas relações de alimentação, essa posição passa a ser do consumidor quaternário. Observe essa representação em forma linear. Olha só. Então, nós temos aqui, ó, né, a mesma posição lá em cima, né? Só que muda porque a orca ela fica embaixo, né? Então, ela pode ser alimento, né? Ela pode se alimentar e pode ser alimento do tubarão, né? No caso aqui, não é isso? O polvo pode se alimentar do crio, né? O tubarão, né? Ele pode se alimentar do polvo, não é isso? O pinguim também, quer dizer, aqui é uma teia alimentar, tá bom? Pronto, agora, né, nós vamos dar continuidade aqui, né, com o mesmo lá de cima, a mesma a teia, né? Aqui nós temos teia alimentar, tá? Aliás, cadeia alimentar. Teia alimentar contém vários começos de baixo. Então, aqui nós temos, olha só, o que eu acabei de ler, o exemplo, né? Eu mostrei. Então, nesse caso, temos a orca participando de mais de uma cadeia alimentar. Isso acontece com a maioria dos seres vivos, pois cada um faz parte de várias cadeias alimentares, ao mesmo tempo que estão frequentemente interligados. Quando o organismo participa de diferentes cadeias alimentares que se interligam, temos as teias alimentares. A seguir, veja outro exemplo de uma teia alimentar, agora com o organismo terrestre. Então, aqui nós temos, olha só, né? O vegetal, né? Ele pode ser alimento de quem? De rato, de coelho e do bode, tá? Aí, o rato pode ser alimento para a coruja, para o gato do mato, né?
Aí do rato, né, pode ser de alimento também para serpente. A serpente vai para a águia. Aqui nós temos a coruja que se alimenta do rato, não é isso? Aqui nós temos o rato que alimenta o gato, né? Que o gato pode ser alimento do leão, né? O leão aqui é o topo, né, da cadeia alimentar, tá? Da cadeia alimentar, aliás. Aí aqui nós temos o bode, que o bode vai ser alimento para a raposa e que a raposa vai ser alimento para o leão, tá? Então, deu para entender como é, pessoal? Que bom. Aqui, produtor, que é o alimento do coelho, né? O coelho serve de alimento para o gato do mato, né? E o gato do mato serve de alimento para o leão, certo? Tudo bem. Aqui nós vamos à página 163, né? Ainda na página 163, nós vamos aqui. Agora como você já estudou a cadeia e a cadeia alimentar, que tal descobrir quais podem ser encontrados na região onde você vive? Com a ajuda de um adulto em casa, né, que você já está em casa, né? Dê um passeio na região externa da sua casa. Quando ele fala de região externa, pessoal, é fora, tá? Externa da sua casa ou em um parque do seu bairro, identifique uma cadeia ou ainda uma teia alimentar. Elabore um cartaz com as informações encontradas e indique os nomes dos animais, né, que participam da cadeia ou da teia que você representou. Gente, aí não precisa fazer na cartolina, pode ser feito num caderno de cartografia, tá? Caderno de desenho. De volta à sala, né, de aula, mostra aos colegas, com certeza. Quando você voltar, você vai mostrar, tá bom? Vamos lá, página 163. Nós temos aqui os desequilíbrios ambientais e as teias alimentares. Então, como vocês estão vendo aí, nós estamos vendo o desmatamento, né? A interferência do homem, né, no local, não é isso? Então, como nós, seres humanos, temos afetado as cadeias alimentares? Né? Quais os efeitos dessas modificações para os outros seres vivos? Nós, seres humanos, temos interferido no equilíbrio da natureza, devastando florestas, introduzindo compostos e outros seres vivos, né? Outros seres vivos estranhos ao meio. Por causa disso, é muito mais temos provocado o desaparecimento de espécies e quebrando o equilíbrio das cadeias alimentares. Então, aqui nós temos, né, mais um pouco. Mas o que acontece quando, né, por exemplo, jogamos pesticidas, produtos para matar animais herbívoros e plantas que danificam as lavouras? Muito bem. Em alguma plantação, provavelmente os animais que se alimentaram, né, provavelmente os animais que se alimentam das plantas da lavoura vão morrer. Com isso, a base da cadeia alimentar é prejudicada e os consumidores primários não terão mais o que se alimentar e vão morrer. Consequentemente, os consumidores secundários também terão, né, os mesmos problemas, né, o mesmo acontecerá com os consumidores terciário, quaternário e assim por diante, pois não terão mais alimentos, né? Então, você pode observar aqui, né? Olha só, colocando os venenos na plantação, que é errado você, tá, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui, né, com a nossa quinta aula de ciências, tá bom? Teia alimentar.
né, do capítulo 2, das páginas 159 a 163, e tem o FA para vocês realizarem em casa, tá bom? Página 87 a 90. Então, fiquem com Deus, até as próximas aulas, se cuidem. Tchau, tchau, beijo.